A dificuldade lá não era a obra é moleza. O problema eram dois: tirar da USP, que é complicadíssimo. A USP, como um todo, me refiro a ninguém, eu até estudei lá, é pré-euclidiano. Ou seja, a menor distância entre dois pontos não é de jeito nenhum uma linha reta. Sempre é uma espiral, vai para lá e para cá. Segundo, e isso é realmente fundamental, é que a Polícia Civil não queria deixar o Detran. No final, eu acabei ligando para o delegado. Ligar para o delegado lá do Detran. Como é? E a mudança? Na verdade, o importante foi isso, que finalmente nós conseguimos tirar. Né? A obra em si, a restauração, o Castanhar tinha pensado no Niemeyer, essa era uma coisa caríssima, não dá para fazer, não precisava mexer muito, é uma obra relativamente simples. Outra coisa que eu fiz no Ibirapuera também foi tirar a Prodan de lá. Prodan é Companhia de Processamento de Dados do município. Eu odiava aquilo lá, no Ibirapuera. Então, quando entrou o Januário, secretário na prefeitura de administração, eu disse: olha, você vai cuidar da administração. Agora, tem uma coisa seguinte: nós vamos tirar a Prodan de lá. Eu trouxe um cara de Brasília, que era da nossa equipe na saúde, que trabalhava com o Januário, para ser presidente da Prodan, só para tirar a Prodan de lá. E tirou a Prodan de lá. E ficou um espaço disponível. Nós oferecemos a Milu Vilela. Falei: Milu, você põe o nome do teu tio, tá certo? Olavo Setúbal, reforma aquilo, muda o teu museu, que eu tenho um museu lá, para o espaço maior. Recupera, nós ficamos com o espaço do seu museu e o seu fica. Mas a Milu não topou. Era baratíssimo, mas não topou. E aí o Calil, que era o meu secretário, não quis também que lá se fizesse alguma coisa permanente. Ficou com a ideia de que uma coisa que pode fazer programações, que eu acho que tinha razão. Mas só para mostrar a questão da importância de Ibirapuera. Mas ainda ficaram coisas. Eu tive uma encrenca com o Círculo Militar, que não é nem círculo, nem militar. Tá certo? É um clube apenas que vive no Ibirapuera. Eu não tenho nada contra as pessoas lá, tá? Mas é espaço do Ibirapuera. E uma coisa que o Jânio Quadros fez foi dar para o 11 de agosto um outro terreno do Ibirapuera, você acredita? Que eles alugam. O Parque da Cidade, você imagina o Central Park, chegar um prefeito e doar para um clube privado, um terreno enorme, e doar para um centro acadêmico um outro terreno enorme do Central Park. É uma coisa maluca. Isso aí ficou pendente, porque evidentemente implica brigas, e como eu saí da prefeitura, a briga arrefeceu. Nem culpo o Kassab, porque realmente era uma briga ingrata, e precisaria ter muita convicção para fazer isso. Agora, mas eu estava pensando na questão, hoje até, eu estive no interior, por isso que eu atrasei. Eu estava em Piracicaba e Limeira. Eu dei 6 entrevistas. Entrevistas, a mais curta foi uns 15 minutos, mas a média foi de 40 minutos cada um. Então eu não parei de falar o dia inteiro. E de modo que eu não vou repetir aqui programa de Senado, coisa que eu simplesmente não consigo mais voltar à ideia. Isso está sempre na televisão, aliás. É a única candidatura que apresenta um programa de trabalho é a nossa. Não tem, o resto não tem esse tipo de coisa. Para dizer a verdade, eu nem assisto muito, mas eu só vejo o meu, para não ficar irritado vendo os outros. Mas eu ouço, pelo que eu sei que não tem muitas propostas em andamento. Quer? Não, o André está me dizendo uma coisa que é importante, que eu na Constituinte defendi, mas não consegui implantar, que é eu defendi na Constituinte que os estrangeiros naturalizados pudessem ser deputados, inclusive federais, porque não podia ser só estadual. A Ruth Escobar, por exemplo, foi deputada estadual, elegeu-se em 82, ela era portuguesa, naturalizada, mas só pôde ser estadual, não podia ser federal. Como se os estrangeiros fossem tomar um poder no Brasil, os naturalizados. Mas eu defendi na Constituinte que os estrangeiros, depois de 5 anos de residência, mesmo não naturalizados, pudessem votar. E foi muito difícil. Já houve um avanço que permite deputado federal. Eu tinha, por exemplo, quando eu era líder do PSDB na Câmara, tinha um deputado que é italiano, o Vittorio Medioli, que mal falava português direito.
e é deputado federal já, de maneira, eu nem sei se no Senado pode, mas provavelmente também. Mas eu estava pensando realmente em algumas coisas que nessas entrevistas ficaram no ar, ou perguntas e tudo mais, que é a respeito, pelo menos como eu vejo, a questão da ação política. Um primeiro ponto, para mim pelo menos, é a necessidade de saber o que acontece. Isso está ligado à curiosidade também. Se eu sento no avião, tem um avião de passageiros, tem alguém do lado e começa a conversar, não tem remédio, aí eu procuro aprender tudo o que a pessoa faz. Eu aprendi tudo, por exemplo, da gerência de uma companhia de sabonetes, perfumes, é verdade, é importante, não vou nem dizer o nome. Vinha de Manaus, estava do lado, ela puxou conversa, aí eu aprendi tudo, inclusive a ideia é a seguinte, claro, que ela só quer trabalhar com homem, porque diz, mulher com mulher é briga. É uma coisa, é interessante, coisa que a gente sabe, né? As mulheres disputam furiosamente entre si, muito mais que com o homem, mas é interessante ver. Uma vez eu sentei com um cidadão que vendia livro usado. O resultado, comprei a coleção completa do Machado de Assis, muito bem encadernado, e aprendi tudo sobre livro usado, né? Que é a maneira, eu tenho curiosidade realmente, muito mais para a questão política. Isso eu me dediquei no exterior, no meu exílio, né? Foram 14 anos. Eu decidi que ia me preparar e aprender sobre as coisas, porque vi o que aconteceu no Brasil, né? A democracia ir para a ruína, e eu queria entender melhor aquilo, né? Que aliás me custou bastante do ponto de vista pessoal. E foi aí então que eu me debrucei a me formar, minha formação. A minha ideia foi treinar para algo, uma palavra que o De Gaulle, que era então presidente da França, que foi herói de guerra, né, contra o nazismo, ele dizia que é um homem de Estado. Na verdade, eu me dediquei a me preparar para isso. E comecei, evidentemente, por economia, porque eu associava muito o que aconteceu em 64 à desorganização da economia. Vocês imaginam uma inflação de 100% ao ano, sem indexação, a confusão que criava no país. E a ilusão de ótica que criou, tanto para a esquerda quanto para a direita. Uns que achavam que tinha ameaça comunista, e os outros achavam que tinham força, o pessoal da esquerda. Então se dedicava a assustar a direita, com a ideia de que eles cederiam os anéis para não ceder os dedos, né? Mas não tinham força nenhuma, e a direita acreditava que o inimigo tinha força, porque era ameaçado. Mas enfim, então eu me dediquei muito a isso, que é a ideia de poder entender as coisas, poder saber o que acontece, né? Isso como requisito para a ação política, que leva a uma segunda coisa, é o valor da palavra. Como bem ou mal eu fui condenado por discursos, eu sempre dei um valor grande, porque fui condenado a 3 anos de prisão, a única coisa que tinha contra mim era o discurso. E eu peguei os papéis do DOPS, que era tudo uma porcaria. Você sabe que se tem uma coisa que é porcaria no Brasil, é serviço de inteligência. É verdade. As coisas mais inacreditáveis, por exemplo, tem uma coisa que foi propaladíssima, está toda a documentação que aparece, que é que eu teria ido à Biblioteca Municipal, Mário de Andrade, numa recepção ao Gagarin. Sabe quem é o Gagarin? Foi o primeiro homem que chegou na Lua, ou pelo menos deu a volta na Terra, não chegou na Lua. Teve uma homenagem, e que eu teria chorado quando se falou da União Soviética, em 1961, né? É uma coisa completamente absurda. Eu não era presidente da União dos Estudantes nessa época, estadual, nunca fui fanático da União Soviética. Imagina se eu iria chorar num ato que eu não fui. Mas isso vocês não imaginam como isso foi reproduzido. E foi uma das provas para ser condenado. É uma coisa incrível. E o serviço de inteligência é muito ruim. Pegaram outra coisa dizendo que eu ia do Chile para o Uruguai, vivia indo e voltando quando morava no Chile, para articular não sei o quê. Eu tinha pavor de ir para o Uruguai, do Chile, até porque eu não tinha documentos, não tinha passaporte. Ficar andando como exilados corre o risco de te pegarem no meio. Aliás, teve brasileiro que foi preso na Argentina e morto, né? Um regime militar, uma coisa louca. Mas isso está dado como estabelecido, é curioso de se ver as coisas. Tudo porcaria do serviço de inteligência. E ganhava.
que acontece? Principalmente quando era da polícia. Pega um detetive, o sujeito vai cobrir uma reunião que ele não tem ideia, estudantil, chega lá, ele faz um relatório, nem tudo bate com o que ele viu, mas ele tem que preencher alguma coisa, e isso ganha vida própria. É surrealista, mas é o que aconteceu de fato. Mas eu aprendi a dar muito valor à palavra e à correspondência entre o discurso e aquilo que se faz na prática. Foi o que eu procurei unir, digamos, as duas coisas. Ou seja, compreender o que está fazendo e, ao mesmo tempo, tratar de fazer, né? Que é a coisa mais importante que tem. Outra questão básica para mim sempre foi, aí é um instinto, não é uma posição racional, é que política não pode ser arte do possível, porque esse é um conceito reacionário. Quer dizer, política tem que ser a arte de ampliar os limites do possível. Pode achar uma contradição, mas não é os limites do possível, é os limites conhecidos do possível. Porque quem sabe o que é possível ou não? Tá certo? Essa é uma frase conformista e reacionária, né? Porque leva ao imobilismo. Não, política é a arte do possível. Então, né, fica tudo parado, porque não se sabe direito o que é possível, então sempre pode ser argumentado que é impossível. Na verdade, a gente pode expandir os limites conhecidos do possível. Eu tive várias experiências na vida pública que demonstraram que era possível fazer coisas que se imaginava antes que eram inviáveis. A outra questão também, que dá muito a volta, é a questão que infelizmente hoje talvez domine a ideia, a mente da boa parte da população brasileira. É que o poder corrompe. Hoje no Brasil, uma parte grande da população acha que tudo político é a mesma coisa. Tá certo? Todo mundo mete a mão, isso e aquilo. Por isso é que grandes escândalos não inviabilizaram Lula em 2006 e não inviabilizaram a Dilma, Lula, em 2010 e não inviabilizam a Dilma agora, que está com uma votação quase 40%. Tá certo? Parece uma coisa absurda. Mas o que é? E olha, todo noticiário do jornal não é falta de informação. É a ideia de que é tudo igual e que o poder corrompe. Na verdade, o Montoro até gostava, o André sabe disso. Seu pai adorava essa frase. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe muito mais. Que era para atacar a ditadura, está ótimo. Para atacar a ditadura, mas não é verdadeiro. Eu acho que quem corrompe o poder são os homens, ou as mulheres, enfim. Que a gente fala os homens no sentido genérico. Mas quem corrompe são os políticos, os homens, as pessoas. Não é o poder que é corrompido, essencialmente. Se a gente pensa assim, então também vai ficar tudo como está. No Brasil há uma ideia que ou se governa, ou se tem governabilidade, perdão, ou não se governa, não tem governabilidade, ou se locupleta. O Jânio Quadros, que renunciou à presidência quando provavelmente ninguém aqui tinha nascido, exceto o nosso comendador, e eu, ele renunciou à presidência da República para dar um golpe golista. O De Gaulle, quando terminou a guerra, ele era o chefe da França Livre. Ele foi primeiro-ministro. E aí não deu certo com a política e se retirou. Foi para Colombey-les-Églises, fora de Paris. E foi chamado em 57. Aí ele foi primeiro-ministro, fez o projeto de reformar a Constituição, deu poderes ao presidente, porque lá é parlamentarismo, fez um plebiscito, ganhou a reforma e se elegeu presidente e mandava na França. O Jânio quis fazer alguma coisa, só que, como eu dizia já na época, um De Gaulle do Mato Grosso, sem nenhum desrespeito ao Mato Grosso. Tá certo? Mas caramba, o De Gaulle era inclusive um intelectual, um homem, o sujeito mais competente que já houve no século passado. Ele quis dar um golpe assim, renuncia e todo mundo vem atrás, Jânio volta com mais poderes, etc. Depois, ele ficou racionalizando. Como? Dizendo o seguinte: eu renunciei porque ou eu me locupletava ou eu não conseguia governar. Isso pegou, inclusive na política brasileira. O Collor, de alguma maneira, se aplicou também, isolado, não tinha condição de governabilidade. Ele não caiu só por causa do Fiat, né? Na verdade, foi a inflação que fracassou o combate e a incompetência, a inépcia. Mas o fato é que aconteceu. Isso, eu me lembro no governo Fernando Henrique, havia sempre essa pressão. O primeiro governo foi mais independente nessa matéria. O segundo governo já tinha muita pressão do Congresso e aí acabava nomeando, mas
não mudou a natureza do governo, porque não eram áreas relevantes, mas fazia nomeações que eram impróprias. Agora, eu acho que e o PT levou isso ao paroxismo, porque eu achava, até eles chegarem ao poder, que eles eram um partido com ética, né? Até certo ponto. Falava-se muito de Santo André, essas coisas e tal, mas parecia um fato isolado, que podia ter exageros e tudo mais. Mas o PT chegou ao poder e se locupletou de maneira total, provavelmente com a racionalização do argumento da governabilidade, principalmente a partir do escândalo do Mensalão, medo de ser impeachment, coisas assim, e também por ideologia, que para mim ficou claro. O PT substitui a ética do indivíduo, das pessoas, pela ética do partido. E isso é a tragédia, tá certo? Isso é uma herança bolchevique, é a única que o PT tem, porque o PT é um bolchevismo sem utopia. Não tem nem utopia, é só os métodos. Hein? Como é? Mas você deve ter gostado dessa análise, Maurício. Mas na verdade, isso ficou. Isso de alguma maneira passa para as pessoas. Entende? Que não precisa governar. E é um método ineficiente, esse presidencialismo de coalizão. É uma porcaria para o prefeito de governar. Me lembro quando o Lula tentou esticar a CPMF, inspirado. Ele não conseguiu. Por quê? Porque o PMDB segurou na Câmara porque queria nomear o presidente de uma estatal, com nome e apelido. E aí segurou 3 meses e ele acabou. Foi para o Senado já com pouco tempo e perdeu. No presidencialismo de coalizão, como se diz, cada votação tem que compor a maioria. E não termina nunca. Tá certo? Porque nomeação, negócios, etc., sempre tem quem fica para trás. E quem fica para trás chantageia, vai para frente, aí fica para frente do outro e fica uma coisa sem fim. Ou seja, não cria um esquema estável. Pelo contrário, é um esquema instável. E o Brasil está metido nisso. Eu não acho que essa seja a única opção, né? Eu acho que tem uma terceira opção, que é de governar. Mesmo com minorias, se for o caso, mas com base em ideias e projetos, e pegar o apoio da opinião pública. Aliás, na prefeitura, nós ficamos em minoria. Enquanto eu estive na prefeitura, a minoria na Câmara não atrapalhou para nada. Tá certo? Porque você tem sempre a contrapartida de fazer a coisa que os parlamentares querem. Em geral, vou dizer uma coisa que pode surpreender vocês. As emendas de parlamentares do projeto, 90%, 95% são bons. São bons, porque eles querem se reeleger. Não tem negócio de fonte luminosa, isso aqui de coisas inúteis, é muito difícil. O governo faz muito mais coisa estragada do que o parlamentar. Por exemplo, o trem-bala. Não vou nem entrar aqui na análise, é um projeto maluco de 85 bilhões de reais para levar passageiro, só passageiro, porque não transporta carga, rapidamente do Rio para São Paulo, para substituir a ponte aérea. Não tem nem demanda para isso. Pois, com tudo que precisa para metrô, o governo embarcou nisso, já gastou R$1 bilhão. Duvido que algum deputado ou senador fosse se meter numa maluquice dessa. Em geral, são boas coisas. A questão é como se relacionar. E a isonomia. Porque o que incomoda um deputado não é ele ter recebido ou não. Isso é secundário. É o vizinho ter recebido. Você entende? Essa é que é a história. Você ficar perturbado porque o Ivan ganhou alguma coisa e você não ganhou. Tá certo? Isso é um inferno. É um inferno. E o deputado só pensa em reeleição. Eu me dei conta, porque apesar de estar política, eu não tinha experiência parlamentar, para mim foi uma curiosidade também ir para o Congresso Nacional, em 87. Eu até comentei com o Dr. Ulisses, de quem eu era amigo, porque eu era ghostwriter dele. Quando eu voltei ao Brasil, o Fernando Henrique me apresentou, eu fui virando ghostwriter do Ulisses. Fiz até alguns discursos bastante conhecidos, que deram muita polêmica. Então eu disse, doutor Ulisses, aqui é o seguinte, o que eu percebi. Tem 5 coisas sagradas no Congresso. 5 que aquelas tribunas do Senado e da Câmara nunca ouviram, assim, uma coisa que maculasse um fio de cabelo, de 5 coisas. Mulher, criancinha, velhinho, Jesus Cristo e município. São coisas inteiramente sagradas, porque os deputados dependem dos municípios, não de São Paulo, dos municípios pequenos, é onde eles se elegem. Tá certo que tem sua clientela, tudo. Então é tudo santo.
Vocês podem pegar nos anais, vocês vão ver as maiores exaltações dessas entidades. Mas tem uma sexta, eu disse por isso, que é anterior e superior a tudo isso, que é reeleição. Por reeleição, corta leite de criancinha, não dá remédio para os velhinhos, tá certo? Porque o problema é se reeleger. Sabe qual é a meta do deputado médio? No dia que toma posse, é a reeleição. Então, se tiver tratamento desigual, é uma tragédia. Tá certo? E o PT também tem essa dificuldade, porque eles têm uma cabeça de hegemonia. Hegemonia, que é o controle de tudo, não é de compartilhamento. Né? Isso dificulta nas alianças também, né? Porque tende a ser privilegiado. Eles já fazem o loteamento entre si. O Ministério da Saúde, quando eles assumiram, foi dividido em andares, por tendências do PT. Verdade, tendências do PT. Foi, junto com o PCdoB, na verdade, a quem se entregou a área de medicamentos. Né? Eu não sei que especialidade tem. Tem alguns pessoal do PCdoB que era meus companheiros de movimento estudantil. Tenho uma amizade pessoal. Você entende alguma coisa de medicamento, de aspirina, para cuidar? É do setor que mais se rouba no Brasil, ou pode ser roubado. Porque incluir ou não o remédio no SUS. Se você incluir um remédio no SUS, significa que o setor público vai comprar para dar de graça. É uma demanda brutal. Foi dado para o PCdoB isso aí. É incrível. Bom, mas, voltando. Então, na questão dos deputados, ou de senadores do parlamento, porque disso é que nós estamos falando, prefeito de governabilidade, o que tem é ter um tratamento isonômico, atender todo mundo e dar faturamento. Eu me lembro de um projeto de saneamento que nós fizemos no Ministério da Saúde, e que quem fez os municípios, quem escolheu o lugar do investimento foi o Vilmar Faria, que era um intelectual sociólogo que morreu, infelizmente, muito cedo, que trabalhava com a Ruth e com o Fernando Henrique. Era muito amigo meu, nós tínhamos morado junto, eu com o casal, no Chile. E o Vilmar escolheu os municípios onde tinha que investir, extrema pobreza, IDH, coisas assim. Preparamos tudo, tinha dinheiro. Aí eu comecei a chamar governadores, deputados e senadores. Olha, nós vamos fazer isso, você vai para o seu estado, e disse que foi você que escolheu. Vai lá no município e diz, olha, eu vou trazer aqui o saneamento. Ficou todo mundo feliz, ninguém escolheu nada. E todo mundo faturou tudo, do ponto de vista eleitoral. É um tipo de política, que não há outro possível, a meu ver, de se levar. Mas não é um partido hegemônico que vai fazer isso, né? Muito menos um partido que não tem ética, que os seus indivíduos não têm ética. Tem a ética partidária, que sabe Deus quais são os padrões. E o indivíduo se subordina a isso. Né? Tem o caso mais simbólico de todos é o Delúbio, que nunca abriu a boca. Tá certo? Uma lealdade àquela entidade partidária, como eu não conheci nada parecido. Outra questão importante, realmente, é a questão euclidiana também. Né? Eu acho que no trabalho, a gente tem que acreditar que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Isso é raro na política. Vocês podem achar que é banal, mas não é. Ou seja, procurar chegar nas coisas pela forma mais simples e rápida, né? Porque em geral se complica as coisas. E isso implica também numa questão, que a gente não pode carregar ressentimentos. Os ressentimentos tornam a linha reta helicoidal. Como é que se diz? Espiralada, né? Esse ressentimento é a pior coisa que se pode ter na atividade política. Você sempre fica cobrando o que tem atrás e acaba prejudicando o que vem para diante. Eu sou objetivo demais para ficar mantendo ressentimentos dentro e atrapalhando a vida, ou atrapalhando o que você tem que fazer. Outra questão fundamental é de equipe, que é um problema grave na vida pública brasileira. Por quê? Porque boa parte dos chefes executivos tende a escolher gente inferior a eles, né? O que é um dramático, né? Mas podem pegar aqui a prefeitura, tá certo? E o governo federal. O prefeito já tem a altura de uma gilete deitada. Vocês imaginam a assessoria. É um jeito que não sabe nada e ainda pega gente mais rasa, né? Evidentemente, não dá para governar bem assim. O governo federal tem o mesmo problema, ou parecido.